Olá! No estúdio de hoje, vamos falar para a família. Tema: o controle de natalidade e o planejamento familiar. São fatores preponderantes nas sociedades modernas. Os países desenvolvidos têm buscado a aplicação destas medidas como fórmula de conter a explosão demográfica indiscriminada, que tem sido um problema muito sério nos países em desenvolvimento. No caso do Brasil, em que o Produto Interno Bruto, PIB, é irrelevante, a renda per capita é baixíssima e as condições de saúde precárias, com altas taxas de mortalidade motivadas pela fome e subnutrição, atinge não somente crianças e adolescentes, mas adultos e idosos também. O bolsão da fome, no Brasil, atinge cerca de 30 milhões de brasileiros, que vivem em estado de miséria absoluta. Neste grupo, é muito alto o índice de doenças infectocontagiosas, o analfabetismo, a indigência mental, a repetência e o abandono à escola, em face dos poucos recursos que são destinados à saúde e à educação. Deus ordenou ao homem no Gênesis, dizendo: dominai sobre tudo o que se move sobre a terra. Segundo Gesiel Corrêa Ferreira de Souza, autor do livro Planejamento Familiar, se Deus nos dá condições de dirigir o que está ao nosso alcance na Terra, se Ele nos dá sabedoria para compreender e testar o fenômeno da reprodução, e nós não usamos a inteligência que Ele nos propicia para o nosso bem, nós não estamos agindo em conformidade com a sua vontade. Nos tempos primitivos, era a atitude sábia buscar o crescimento acelerado da família. Em nossos dias, devemos multiplicar-nos ordenada, comedida, e racionalmente. Mesmo porque o excesso de filhos traz prejuízo à saúde da mulher, ao orçamento familiar, e ao orçamento das nações. A reprodução responsável deve ser uma atitude consciente e coletiva, como a que vem sendo aplicada nos países desenvolvidos, como forma de equacionar os problemas decorrentes da reprodução humana, dando origem a famílias de pequeno porte e adequadas às suas realidades socioeconômicas. A paternidade, por sua vez, deve ser responsável, e isto implica numa atitude consciente e voluntária do casal frente ao fenômeno da reprodução, refletindo a preocupação de ter apenas o número de filhos que possam ser criados e educados com dignidade. Para tanto, é preciso conscientização por parte dos pais, que deve ter acesso aos recursos e meios necessários para a planificação do número de filhos, por meio de métodos anticoncepcionais produzidos pela ciência médica. Os governantes deveriam adotar políticas voltadas para a solução deste problema, de modo que viesse solucionar os problemas gerados pela reprodução descontrolada da população. A prática do planejamento familiar é salutar para a família e para a sociedade como um todo. Ela não fere princípios bíblicos, não ferindo a lei de Deus, nem a dos homens, e que sob orientação correta, não traz prejuízos à saúde física e mental do ser humano. O planejamento familiar deve ser uma atitude espontânea dos cônjuges, e o Estado não deve coagi-los a tomar esta decisão. Contudo, o Estado não pode e não deve estar omisso a esta situação, porque cabe-lhe colocar à disposição dos casais que o desejarem as informações e as condições necessárias para o exercício do planejamento familiar. Amém. Ei! Não deixe de adquirir o livro Mulheres e Homens Virtuosos. Quem o achará? Na editora Seara.